Salve, salve nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, onde trazemos notícias do tricolor mais querido e amado do Brasil, o São Paulo Futebol Clube. Então pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer um corte do programa Jogo Aberto, onde a gente vai estar vendo aí a Renata Fã, Cicinho e os demais comentaristas ali comentando sobre o tricolor, tá bom? São Paulo que joga hoje contra o Bolívar dentro de casa para decidir se vai ou não passar para a próxima fase da Sul-Americana, tá bom? Tudo isso a gente vai acompanhar aqui nesse vídeo, a provável escalação. Mas antes, peço que você, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sino para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Na competições que estão acontecendo, Cicinho, São Paulo e Bolívar. Poucos acreditavam no empate na altitude, é sempre desumano, São Paulo conseguiu. E agora o São Paulo tem tudo para seguir adiante na Sul-Americana. Né, Cicinho? Tava melhor ir do Inter, né, Cicinho? Vencer ou vencer. Essa é a exigência da principal torcida organizada do São Paulo para a partida desta terça contra o Bolívar pela Sul-Americana. Depois de mais um tropeço no Campeonato Brasileiro, o tricolor iniciou a semana sob pressão. Em uma conversa direta com o técnico Dorival Júnior, o executivo de futebol Rafinha e o presidente Harry Macis, a organizada cobrou o pagamento em dia para o elenco, vitórias contra Bolívar e Chapecoense e comprometimento dos atletas. Nesse momento eu estou em débito com o torcedor, mas nós estamos trabalhando muito para que isso seja revertido. E a Copa Sul-Americana é uma oportunidade de ouro para reduzir esse débito. Com o empate por 1-1 em La Paz, o tricolor só precisa de uma vitória simples no Morumbi para avançar para as quartas. E apesar da cobrança, a organizada prometeu apoio total durante a partida e convocou a torcida para encher o estádio mais uma vez. No empate de sábado contra o Coritiba, 44 mil marcaram presença, o maior público da rodada. Só temos de agradecer o apoio deles. Se puderem continuar assim, vai ser muito bom para nós. Nós vamos continuar a trabalhar, a dar o nosso melhor para o próximo jogo podermos ganhar. Espero que terça-feira também eles nos apoiem para que a gente possa dar o nosso melhor junto com eles, eles nos identificando para a gente sair vitorioso e classificado. Agora o torcedor espera por mais uma grande noite internacional no Morumbi, com vitória tricolor. Algo que não acontece em um mata-mata há 2 anos. A última vez foi em 2024, quando São Paulo ganhou do Nacional do Uruguai pelas oitavas da Libertadores. De lá pra cá são 2 empates e 1 derrota nos 3 jogos que o São Paulo disputou dentro de casa por mata-mata sul-americano. É a pior sequência do clube desde 2013. Nós temos que estar ali bem focado e sempre em busca de poder vencer para a classificação mais importante para nós. E vamos jogar junto com o nosso torcedor e vamos em busca dessa vitória para a gente poder seguir adiante na competição. E para essa decisão, o Dorival deve armar o time com Rafael no gol, a defesa com Lucas Ramon, Arboleda, Domingos Duarte e Wendel, Pablo Maia, Marcos Antônio e Newton ou Bobadilha no meio-campo. E no ataque, Caleri, Luciano e Arthur, que deve voltar ao time depois de se recuperar de dores na coxa. Força máxima do tricolor em busca de uma virada de chave. Eu acho que estamos no caminho certo e espero que continuem a confiar em nós, porque nós confiamos em nós e queremos dar a volta por cima. Tá aí, Cicinho, vamos falar um pouco mais sobre o São Paulo, uma prévia. O tricolor paulista deve levar a campo Rafael, Lucas Ramon, Arboleda, Domingos Duarte, Wendel na esquerda. No meio-campo, Pablo Maia, Marcos Antônio, Newton ou Bobadilla, Luciano, Arthur e Caleri. Essa é a escalação ideal para você? Não, Renata, confesso que não, né? Mas assim, eu gosto muito, o Domingos Duarte, ele chegou trazendo uma experiência para o sistema defensivo do São Paulo. Jogou bem. E junto com o Arboleda ali, tá esse sistema defensivo bem consistente. O Lucas Ramon é um jogador que eu gosto do estilo dele, quando é acionado no ataque também, colabora. Assim, o Wendel, eu daria espaço um pouco mais para o Iago, que estreou bem
estreou bem na Libertadores, teve personalidade no primeiro jogo na altitude. Então, assim, em meio a toda a dificuldade, talvez o Dorival poupou ele no jogo passado, devido a não estar jogando sempre. E pode ser a surpresa hoje. Mas se entrar o Wendel, vai ser aquele arroz com feijão. Eu só trocaria o meio-campo. Se eu fosse o Dorival, eu tentaria dar uma sequência novamente para Danielzinho, Marcos Antônio e Bobadilha, que foi o meio-campo que o Crespo conseguiu extrair a melhor condição. Crespo de novo, não. De novo, para, Cicino. Ninguém aguenta mais. Cara, mas assim, ó, nós... Empreendedor, você sabe, né? Vimos o Cruzeiro enfrentando uma grande dificuldade quando o Tite chegou e desmontou um trabalho. E desmontou um trabalho tirando o meio de campo que vinha sendo destaque no Cruzeiro e enfrentou Você dificuldade. quer mexer no meio de campo porque tem um buraco no meio de campo? Não, tem assim, um buraco na entrada. Não, é que eu colocaria os jogadores que eles estavam se entendendo. E esses 3 jogadores davam liberdade para os laterais de São Paulo e o Lucas Ramon se tornou um dos principais jogadores de São Paulo. Então é o seguinte, a ideia também poderia ser você tirar um dos atacantes, no caso o Arthur. Jogando em casa, você vai tirar um atacante. O São Paulo, na época, Crespo, se tornando o primeiro lugar da tabela, nunca Crespo jogou de com novo, ponta. velho. Era o Luciano e o Caleri. Mas aí você bota o Newton ali pra fazer um terceiro zagueiro, puxa mais um jogador de meio, que pode ser ou o Danielzinho ou o Bobadilha. Porque é o seguinte, o São Paulo tem que ter humildade agora. A fase não tá boa. Mas tem humildade contra o Bolívar? Precisa. Não, é baixitude aqui, não, altitude não, irmão. O Grêmio perdeu na baixitude aqui também. Perdeu na baixitude. Não, o Grêmio não é parâmetro. Mas ganhou do São Paulo. Mas tá atrás do São Paulo. Vamos lá. Então a fase tá ruim, Cici. Né, tá no mesmo barco, vamos. Pô, caramba. Cada um se apega no que tem. Renata, tá todo mundo na mesma draga aí, não tem jeito. Não é assim não, hein? Vocês estão repetindo o meu discurso de agora há pouco. Só isso que eu quero lembrar. Eu já falei sobre isso. Ai, cara. Mas, gente, agora o Pablo Maia sempre foi um jogador da confiança do Dorival Júnior, especialmente naquela época da Copa do Brasil, que foi um título importante. É um jogador que sofreu com muitas lesões, fez um golaço no final de semana contra o Coritiba. Mas o time, não é só o Inter, muitos times não sustentam, não é a vantagem que conseguem durante Esse é o problema do São Paulo, o primeiro tá? tempo. Esse é o o São problema. Paulo tem esse emocional problema. também. Ele abre o placar, ele até cria uma jogada, define, só que depois acaba vacilando defensivamente. E hoje eu acho que é o ponto de atenção, Ronaldo, a defesa do São Paulo. O São Paulo e alguns outros times também, quando o treinador mexe, parece que não acerta, né, velho? Parece que arrebenta. O problema do São Paulo é o segundo tempo. Aí tal. Eu só vou assistir o primeiro. E aí ele tira jogadores Aí vou que os caras desligar ficam e vou bravos. ver no final o que deu. E os caras ficam bravos brigando com o Dorival. O Dorival é o único cara do São Paulo hoje que gosta do mata-mata. Então deixa ele. Deixa ele trabalhar. Essa é uma Cici. vantagem mesmo. Essa é a vantagem grande que vocês vantagem têm do lá. São Paulo é. O Dorival, ele pode até cair no Brasileiro. Né? Não. Pode, até pode. Não pode, não. Mas no mata-mata ele briga e vai até o final. Você acha que o São Paulo corre risco de rebaixamento? São Paulo e o Inter. Não te perguntei do Inter, só do São Paulo. Você me perguntou, eu tô colocando duas equipes que elas, o treinador, quando mexe, atrapalha Mas, o time. Ronaldo, precisa lembrar que se o São Paulo cair, tem cadeira de roda amanhã. Ah, sim, tá sabendo, né? Não, mas não vai cair, não. Não? Vai não. O Marco Aurélio Cunha já caiu, então tá bom. Ele se antecipou já. Um beijo pro doutor, tá? Da Sul-Americana. É uma vaga ou deixar a competição. Já mostramos aqui as possibilidades que o Dorival Júnior pode apresentar no time titular. Você comentou sobre o Danielzinho, que seria um jogador escalado no time principal por você. Mas São Paulo precisa se impor, afinal de contas, o Grêmio foi surpreendido em casa pelo Bolívar, Vocês estão ouvindo essa eliminado. música? Vocês estão ouvindo essa música? Você sofreu. Eu não esqueci, fui maltratado aqui neste programa. Era legal rever aquilo, né? Maravilhoso. Mas só que eu estava de férias e eu não vou compactuar com isso, porque o São Paulo, esse tricolor, Tá de fraldão, é hein? diferenciado. Então, É o assim, quê? eu, como sou volúvel, está bom para ganhar, para mandar ataca hoje e amanhã a gente comemorar depois. Quanto tempo faz que o São Paulo não ganha? Ixi, Faz tempo pra caramba, hein? E o fraldão? E o fraldão? Não tem fraldão, não. Fraldão contra o Bolívar. ganhou um jogo do São Paulo? O Dorival já ganhou? Não, mas sempre tem a Ganhou primeira do vez. Boston River, não foi Sempre na tem a primeira vez. Tá Na bom, Sul-Americana. Não, ganha um. Então o São Paulo vai ganhar hoje. Não, vai ganhar não, vai massacrar. Então olha taca. pra essa câmera e fala, o São Paulo vai ganhar. O São Paulo já ganhou. O São Paulo já ganhou. Soberba. Porque aqui não tem altitude, aqui
é baixitude, irmão. E nós vamos mandar atacar. Baixitude, 26 de maio, a Ulisses, última. o Bolívar não jogou absolutamente nada. Até parecia que era o Bolívar com medo da altitude. Na primeira partida, no Mas a primeiro altitude confronto. atrapalhou ele. É verdade. Mas é um time que tem que ser respeitado. São Paulo não vive um grande momento com o Respeitar Dorival. quem? Bolívar? Tem que respeitar. Você tá de sim. brincadeira. Se você amanhã Você você tá de pode brincadeira chorar. respeitar o Bolívar. Eu acho que o São Paulo tem que entrar atento sem essa empáfia do Cicinho, que tá achando que esse São Paulo é o São Paulo que ele jogava. São Paulo tá uma draga, que ele tinha tá- Miller. Esse São Paulo, o Rogério Ceni no gol, Mas, não gente, é mais. não é só, não joguei não é só o São Não, Paulo mas é do atual ganhar passado, do Bolívar, Camille. deveria ser obrigação pro São Paulo. Mas, Renata, é obrigação, mas e a São casa Paulo não tá Curitiba em casa convencendo. também, Curitiba em casa. Você pega o São Paulo, Mas você meu, quer comparar com a Bolívar com sequência dos Curitiba? jogos. Curitiba é o melhor Patito, hein? um dos melhores visitantes. Outra coisa é o São Paulo jogando Tem no o Morumbi. Patito lá, hein, negão? Tem o Patito, hein, negão? Legal, Patito. Olha lá. Capelani, você Patito, tá muito Miguel. quieto, Não, eu não tô quieto porque discorreu sobre o Sabe assunto. por quê? É porque se tem uma coisa que eu não tenho é falsa humildade. Entendeu? E semana passada, aqui neste mesmo programa, eu fui o único da bancada aqui, tirando a Renata, claro, que falou o seguinte, que o São Paulo era mais time e que o São Paulo poderia vencer lá na altitude contra o Bolívar, que não era nada Não, disso. eu falei que o São Paulo perdia. Não, mas eu falei que o São Paulo... mas não lembro. Mas o São Paulo... puxa-saco, hein, o São velho? Paulo era o melhor time, o São Paulo jogou o melhor e o São Paulo, infelizmente, não aproveitou as oportunidades. Hoje, no Morumbi, Amelô. lotado, esquece. Vai ser jogo treino, o São Paulo Pife? passa fácil, É esquece. nóis, Pife. Mas eu acho que o resultado do São Paulo, se ele conseguir hoje mostrar a sua competência, foi excelente. Empatar na altitude, não é? E agora, claro, para finalizar o programa, o pessoal fica esperando. Vamos aos palpites para a Sul-Americana. E começamos com quem já está eliminado da competição, Chico Garcia. O jogo foi eliminado pelo Bolívar. Então o jogo é São Paulo e Bolívar. Ou seja, dorme no barulho do Bolívar. Vai ser 1-1 e o São Paulo perde nos pênaltis. Eita, que rancor. Ulisses. Imagina, gente, a torcida do São Paulo ela é fantástica. Vai estar lotado, o Morumbi vai isso eu não tenho balançar. 3-1 pro São Paulo. 3-1. Tem que respeitar o Bolívar. Vai 3-1, Capelanes. Hoje vai ser tranquilo pro São Paulo. Aqui está um tricolor. 2-0 nós. Nós, E né, São você, Paulo. hein? Ronaldão? O negão vai me ajudar. Quantas vezes ele soltar o pato lá, eu vou falar o placar. Vai, legal. Ixi. Tá. 3-0. 3 gols do Patito. Obrigado, legal. O São Paulo vence o jogo por 2-1, é meu palpite. 2-1 de novo? Eu tenho que sair desse 2-1. Tem que sair uma Mas hora eu de vou sair. sair no outro dia, não hoje. Então tá bom. Cicinho, e você agora para finalizar o palpite para São Paulo e Bolívar? Menos de 4 eu não comemoro. 3-0 São Paulo. Essa é Eu não quero comemorar. 3-0. Mas você vai comemorar de outro se passar, né? Tem Libertadores e tem Sul-Americana. O São Paulo entra em campo contra o Bolívar no Morumbis, às 9h30 da noite. Jogo de ida foi 1-1 na Bolívia. E o time do Dorival Júnior precisa de uma vitória simples para avançar sem precisar dos pênaltis. Talvez esse seja o grande problema, uma vitória no caso do São Paulo. O problema tem sido exatamente ganhar. O São Paulo não ganha desde o jogo contra o Boston River. Pela Sul-Americana também venceu 1 entre 9 jogos que disputou o São Paulo. E o resultado que mais se repete para o São Paulo Dorival é 1-1, que é exatamente o resultado que aconteceu no jogo de ida. Olha a tela aí, ó. Milionários, São Paulo e Milionários, 1-1. São Paulo e Botafogo, 1-1. São Paulo e Boston River, aí ganhou, 2-0, última vitória. Remo e São Paulo, derrota, 1-0. São Paulo 1, Atlético Paranaense 2. Flamengo 1, São Paulo 1. Grêmio 2, São Paulo 1. Bolívar 1, São Paulo 1. São Paulo 1, Curitiba 1. O Valentim Furlan, hoje aqui, nosso setorista de São Paulo, ele aponta que o São Paulo considera inegociável a Sul-Americana, mesmo com um momento ruim no Brasileirão, onde ele está perto, se aproximando aí da zona do rebaixamento. A avaliação do clube é que, pela chance de um título na temporada, além da vaga na Libertadores de 27, que pelo Brasileirão está difícil nesse momento. Então não tem essa de largar, Arnaldo. Vai tentar aí a Sul-Americana, embora esteja encalacrado no Brasileiro e como a gente mostrou na tela aí, o resultado mais repetido, 1-1. O São Paulo tem uma dificuldade imensa de vencer seus jogos e, sobretudo, de manter resultados, né? Sai na frente e toma empate, sai na frente e toma empate, muitas vezes. Pois é, né? Ontem o Inter tomou o gol do Vitor Bueno na última bola, parecia um pouco o São Paulo. Você falou que o São Paulo não ganha no Morumbi há muito tempo, desde o Boston River. Na verdade, ele fez um jogo no Morumbi depois do Boston River, contra o Curitiba. Então,
O Morumbi é uma espécie de uma novidade para o São Paulo. Jogar 2 jogos seguidos, então, nessa temporada. Essa coisa de negociar campeonatos, né, Tironi? Se nem o Santos e o Vasco, sobretudo o Vasco, abre mão, né? Não é o São Paulo que vai abrir. E não é pela questão do título apenas, ou pela questão da premiação à próxima fase. É a questão também que a gente muitas vezes não coloca no pacote de, às vezes, a Copa te dá a classificação, ou vitórias, ou classificações, a autoestima necessária para você continuar, para você mobilizar, né? E é curioso a gente notar que o desempenho do São Paulo na Sul-Americana desse ano é uma coisa meio à parte, né? O São Paulo não perdeu nenhum jogo na Sul-Americana, tomou 2 gols no torneio, foi uma das melhores campanhas. Então, se você isolar a Sul-Americana, ok. O São Paulo pode passar pelo Bolívar e aí pegar provavelmente o Boca Juniors. E aí que não vai abrir mão mesmo, né? Se tiver São Paulo e Boca Juniors, vai ser um confronto que talvez nem a Libertadores tenha um confronto desse tamanho até o final, por exemplo, né, entre brasileiros e argentinos, né? Então, é essa a situação. Mas, claro, aí está na cabeça do torcedor, que inclusive falando em torcidas organizadas, se reuniram lá com o Dorival e com o Rafinha, etc. A água no pescoço é a do brasileiro, onde o São Paulo não vence desde o Mirassol, não Boston River, que foi em Campinas, por sinal, desde abril. E esse comportamento comum é a marca negativa até agora do trabalho do Dorival. Qual que é o comportamento comum? Primeiros tempos bons, São Paulo não perdeu nenhum primeiro tempo com o Dorival, ou ganhou ou empatou, e no segundo tempo a carruagem vira abóbora, por uma série de fatores, físicos, técnicos, banco, alterações do treinador, problema, o bloqueio emocional dos jogadores, e isso tudo vai estar em campo hoje, e hoje, se classificar, não vai diminuir nenhuma gota na pressão do próximo domingo, enquanto enfrenta a Chapecoense, a lanterna em Chapecó. E a Chapecoense é a lanterna que empata com o Bahia, empata com o Cruzeiro, perde do Palmeiras perdendo o pênalti na última bola visitante. Então a Chapecoense ela já está quase que conformada com o rebaixamento, mas está jogando leve e tirando pontos dos demais, né? Então o São Paulo tem um duplo desafio nessa semana. É voltar a ganhar uma partida qualquer e voltar a ganhar no Brasileiro, que é a areia movediça que está ameaçando muitos grandes nesse momento da temporada, né? Então, o São Paulo só não está no Z4 devido à arrancada inicial, quando ainda era dirigido pelo Crespo, né? E o Dorival, um técnico experiente e tudo mais, tem que responder a isso. O time dele precisa ganhar, não basta ter... Eu vi quem joga contra o São Paulo, né? Não, porque o São Paulo jogou no campo do Flamengo o tempo todo no Maracanã. O São Paulo jogou na altitude no campo do Bolívar o tempo todo no primeiro tempo. O São Paulo jogou no campo. Não importa jogar no campo. O que importa é conseguir trazer 3 pontos para casa, né? Agora é essa a questão que o Dorival precisa transformar a sua filosofia de jogo, defender com a bola, ter posse e sofrer pouco, em resultado. Senão não adianta, né? E o desafio é duplo. Hoje, no Morumbi, domingo, em Chapecó. Agora, e fora de campo, né, só para variar, mais uma treta de grana. O Danilo, o Juan Tressoldi, que jogou no São Paulo pouquíssimo tempo, né? Ele fez uma ação trabalhista contra o São Paulo, cobrando 14 milhões. Ele acusa o clube de negligência médica durante a passagem dele, que foi entre janeiro e junho de 2025. Ele alega que o São Paulo deixou de fazer um seguro obrigatório e colocou em campo com dores, enquanto exames apontavam lesão no joelho direito. Na época, ele foi submetido a um tratamento classificado como experimental pelo Conselho Federal de Medicina e adirou uma cirurgia que era necessária, enquanto os pagamentos de direitos de imagem eram atrasados. São Paulo nega essas acusações e sustenta que não houve negligência, abandono ou agravamento do quadro. 14 milhas está pedindo o Juan Tressoldi, enquanto isso o São Paulo também entra em campo contra o Bolívar. Mais uma. Essa questão é bem difícil a gente
dar algum parecer, né? Vamos ver quais são as provas de cada lado. Agora, se o São Paulo realmente deixou de fazer um seguro obrigatório, algo assim, normalmente a gente não acreditaria de pronto nessa história, mas dado o histórico recente do São Paulo, você pode até olhar e falar, será que eles não pagaram mesmo esse seguro obrigatório? Mas não dá para a gente emitir nenhum tipo de opinião definitiva, temos que esperar aí o desenrolar da novela na justiça. E sobre o campo, eu confesso a vocês que quando o Crespo lá atrás disse temos que lutar pelos 45 pontos, isso causou uma certa celeuma, e na época eu concordei com ele, né? Falei, acho que sim, é um time... Eu entendi o que ele quis dizer, não é que ele entendia que o São Paulo ia ficar a parte de baixo do campeonato todo, não. Era que o primeiro objetivo era escapar da zona de rebaixamento e depois pensar, Sul-Americana, G7, G6, sei lá, como que vai ser. Quando o São Paulo começou o campeonato e arrancou de uma forma tão boa, falei, bom, acho que vai dar tudo certo. Só que de lá para cá, desde o dia 25 de abril, o São Paulo não ganha no Brasileirão. E se sua carreira... E a parte de baixo da tabela, ela tem muito time ruim, mas mesmo assim está se aproximando do São Paulo. A diferença já foi muito maior, o São Paulo hoje está a 3, 4 pontos da zona de rebaixamento. Então, tratar a Sul-Americana como uma inegociável, como diz o título da nossa matéria, cara, é um baita de um risco, porque você vê o São Paulo se aproximando cada vez mais do rebaixamento e não vai adiantar nada, nem que o São Paulo seja campeão da Sul-Americana e tenha vaga na Libertadores ano que vem. Se cair, é ano jogado no lixo, não adianta nada. O São Paulo não pode pensar em cair de maneira alguma. Então, é um risco. Vamos ver como vai ser o jogo de hoje, se passa. Qual é a questão? Passou, mas aí você machuca 2 jogadores. Marcos Antônio joga e machuca de novo. Como fica o meio de campo do São Paulo? O Domingos Duarte, que está fazendo um bom início de passagem no São Paulo, machuca, você perde um zagueiro. Então, esse tipo de risco que você vai ter quando você tem que administrar 2 competições e o São Paulo lá na parte de baixo da tabela. Vamos ver como vai ser, só o tempo dirá. Olha, e na Libertadores... Então, nação tricolor, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Vimos aí os palpites no jogo aberto, né? Referente à partida de hoje entre São Paulo e Bolívar pela Sul-Americana, né? São Paulo vai decidir aqui no Morumbi e vamos torcer para que o tricolor vença tranquilamente, tá bom? Eu particularmente acho que o São Paulo tem qualidade suficiente para estar vencendo o Bolívar, tá bom? Não venceu lá por causa da altitude, mas aqui no Morumbi dá para o tricolor meter aí um 3-0, como diz o Cicinho aí, tranquilamente, tá bom? Deixa aí nos comentários o seu palpite, né? Qual vai ser o placar dessa partida. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sino para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então até o próximo vídeo.